um outro nome para que a gente possa dar uma diferenciação e não parecer que estamos plagiando colegas, né? Não fica muito, vamos dizer, elegante da nossa parte. Então, nós estamos retomando, depois de um período de recesso da atividade desse programa, que nós chamamos Além do Lattes. Hoje, nós convidamos a professora Olga Machado, que é uma amiga de longa trajetória dentro da UENF, embora a gente não tenha se conhecido na UFRJ, o projeto da UENF nos uniu, e uniu também nossas famílias com diferentes perspectivas. Então, a ideia desse mês de março é a gente dedicar às mulheres por um motivo muito óbvio, né? Porque hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional das Mulheres, e convidamos, então, a nossa amiga Olga, que tem um papel fundamental na UENF, foi uma das pioneiras, participou desde a criação da UENF, viveu momentos, eu costumo dizer algo aqui, os melhores momentos da minha vida, os momentos mais difíceis, eu também passei aqui na UENF. Então, a UENF carrega uma dose de emoção em todos nós, né, por motivos dessa relação que foi estabelecida desde o início dessa instituição. Foram momentos muito intensos de luta, momentos digamos, de ver essa instituição nascer, né, porque são pouquíssimas as oportunidades de participar de um projeto de criação de uma universidade, né? Costumo dizer que isso é um privilégio da nossa parte ter sido convidados para participar da criação da UENF e poder ter convivido com pessoas, eu diria, bem importantes da história do Brasil, tanto no plano político, no plano educacional, quanto na ciência, e que convivemos até hoje com alguns deles que ainda permanecem aí na luta por um Brasil com uma ciência forte, uma ciência inclusiva, ciência e educação inclusiva. Então, eu quero te dar bom dia, Olga. Bom dia, professor Carlos, um grande amigo. É um prazer estar aqui, hoje retomando, né, nessas atividades desse canal, e nesse dia assim, que tem um caráter importante, né, pelo menos nos leva a essa reflexão da importância da mulher no mundo. Então, é um grande prazer estar aqui. Bom dia. Então, a gente sabe que uma das questões que tem sido emergido com bastante intensidade ao longo dos últimos anos é exatamente vamos dizer assim, a questão de uma igualdade no trato de gêneros, né? A ciência ainda, e muito em outros lugares, eu costumo dizer que isso é muito mais forte, né? Mas a gente ainda vê um predomínio em posições de decisão, um predomínio masculino, né? E a gente sabe da luta que as mulheres têm, muitas vezes é uma luta que, além da luta do trabalho, tem uma luta domiciliar, uma luta de maternidade, uma luta de avó, né? Então, essa eu diria que é um momento que tem ficado, inclusive, mais em evidência, porque muitas jovens que fazem doutorado ou já estão numa posição permanente em alguma instituição, acabam sofrendo um determinado impacto dentro da ciência, porque tem que se desdobrar entre as atividades remotas, as atividades fim da profissão dela e uma atividade dentro de casa muito mais intensa, tendo em vista que filhos, netos acabam ficando dentro da casa, dentro desse momento que a gente está vivendo, né, Olga? Seu som não está saindo, Olga. Vamos aguardar só um pouquinho enquanto a Olga corrige o som dela. Não, ainda não está saindo nada. Ficou mudo.
Ficou mudo geral. Aquele outro microfone que você estava usando, aquele microfone daqui, ele parecia melhor. Então, a gente está hoje conversando aqui com a Olga, tentando resolver pequeno problema na questão do áudio. Não, ainda não está saindo. Ainda não está saindo o som. Eu acredito que várias pessoas estejam nos ouvindo, né? A professora Olga é uma professora na área de bioquímica, uma larga experiência docente e também uma larga experiência administrativa dentro da UENF, tendo participado de vários cargos, mas a ideia aqui nossa é falar sobre vários temas e não falar apenas sobre a questão da ciência, né? É uma questão mais aberta em outros temas, né? É uma coisa que a gente tem tentado trazer. Oi, Thales, não está aparecendo o som da sua mãe. Eu acho que aquele outro microfone que você tinha colocado anteriormente, ele estava mais adequado do que esse. Tá ouvindo agora? Agora tá. Agora eu estou ouvindo. É porque tem assim, no computador dela, tem o microfone do computador, do notebook, tem o microfone da câmera e esse daqui que está com ela. Então tá. Agora está configurado aqui no microfone dela. Então está perfeito. Então está perfeito. O problema é que tem que deixar isso aqui. Tem que ensinar às vezes essas coisas, não é na área dela. É normal, é normal. Eu não fiz nada, se chama caiu, tá? Não, meu amor, mas isso não é da sua área. Informática. Não, caiu pra mim e voltou sem. Foi isso que aconteceu. Mas eu sei, mas agora tá configurado. Caiu? Voltou? Agora tá perfeito. Estou te ouvindo alto até melhor do que estava. Então a gente estava conversando sobre o papel da mulher dividindo ciência. Tinha alguma coisa travando com frequência, não sei o quê. Com foco. Não sei, tá travando, deve ser coisas de rede, travando e voltando. Mas pode ir falando, que às vezes tem um delay mesmo, porque você está dentro do stream, entendeu? Pode ser isso. Mas pode ir falando, porque está gravando. Não, o que eu ia colocar na hora que você, né, a gente às vezes coloca, né, as ocupações da mulher, essa dificuldade de acesso. Na realidade, eu colocaria, né, a ciência e a minha vida de mulher como uma coisa muito interligada, e o percurso que foi, digamos assim, um pouco de trabalho, mas não foi um acesso difícil, um caminho difícil. Muito pelo contrário. Na realidade, a minha vida na ciência, ela inicia com mais intensidade por uma imposição da vida de mulher. Então, é uma história bastante interessante, porque eu estudei, né, só para dar uma ideia da minha origem. Então, eu estudei, sempre fui fruto das escolas públicas, né, de uma família com 7 irmãos e um pai ferroviário. Então, essa dificuldade talvez tenha sido um pouco mais forte, né, no caminho do que ter o fato de ser mulher e ter filhos. Então, eu já estava no último ano da faculdade, talvez pelo caminho percorrido antes, eu achava que ciência, pesquisa era algo que não era direito do brasileiro. Uma vida, né, tão difícil que a população passa, fazer ciência era uma coisa muito complicada e aceitável para a gente. Então, eu tinha a decisão de não continuar na universidade. Fiz química e minha meta era trabalhar na indústria e retribuir, né, com essa participação. E aí, sabendo disso, eu fui direcionada para a indústria. E numa entrevista nessa indústria, né, recém-casada, o diretor dizia, numa indústria de laticínios, e dizia... E aquelas perguntas, aí a gente sente que ser mulher, às vezes tem umas perguntas que você tem que responder que são só feitas às mulheres. Você é casada? Sou.
Então, vamos aqui avisar você o seguinte: mulher grávida, nós não aceitamos aqui. Não tinha, na época, nenhuma lei realmente de proteção à mulher. Falo disso há 43 anos atrás. Então, mulher grávida, não aceitamos. Como eu era recém-casada, isso para mim, problema algum. A meta de ter filhos era para uns 6 anos à frente. Falei, tranquilo. E aí, nessa entrevista, tinha uma secretária, né, acompanhando a entrevista. E aí, nessa hora, esse diretor saiu e ela me falou, isso aqui vale assim mesmo. Eu já fiz 4 ou 5 abortos para poder manter o meu emprego. Falei, é complexo, mas isso para mim não tem problema, não. Vou ver eu engravidar daqui a 6 anos. Acertei no 6, só que foram 6 meses depois que eu estava grávida. E aí, né, na realidade, bom, como já tinha sido avisado, comuniquei. Estava no último ano da faculdade, era um emprego brilhante. Eu fui contratada como químico responsável por um laboratório de controle de qualidade, na época recebendo 12 salários mínimos. Era, assim, um emprego sonhado para um formando, né? E aí, notifiquei que estava grávida. Bom, conforme combinado, sumariamente demitida. Aí voltei para a universidade, ainda estava terminando a iniciação científica, chorando feito uma condenada. Aliás, quem me conhece sabe que chorar é uma coisa frequente, apesar de ser forte nas decisões que tenho, chorar faz parte das minhas reações. Então, essa amiga colocou, Olga, por que não fazer o mestrado? Falei, Nádia, você já ouviu várias vezes eu dizer que não fico mais nenhum dia na universidade. E ela foi categórica, né, forte. Você vai fazer o quê? Ficar em casa olhando a barriga crescer? Porque emprego, você sabe que não vai ter. Bom, pensei nisso e aí tomei a decisão de fazer o mestrado. O mestrado eram 3 anos na época, 1 ano de curso, 2 anos depois para o desenvolvimento do trabalho. Você vai ter tempo de decidir, de escolher orientador, tudo isso no caminho. Então, eu fui ao meu orientador, primeiro, de iniciação científica, eu sou Gilberto Domon, que é um ícone, né, da ciência, hoje ainda atuante, tá, na casa quase dos 80 anos, aí atuante, né? Então, o professor Gilberto Domon colocou, né, ele me tratava de uma forma muito curiosa, muito carinhosa, e me falou, Zorguinha, você sempre disse que não queria fazer pesquisa básica, isso é o que eu faço, não tenho como te orientar. Mas vou te destinar a um outro pesquisador do Instituto Nacional de Tecnologia. Então, lá encontrei o professor Júlio Silva Araújo. O Brasil vivia uma crise do petróleo, e ele me apresentou um projeto de transformação de madeira, né, de pré-tratamento de madeira para transformá-la num material fermentável para a produção de etanol. Opa, isso aí é uma coisa legal. E aí sim, então, a bioquímica e a química sempre foram, assim, o meu veio, né? Então, lá fui para o INT, com uma parte de um trabalho de isomologia, um trabalho de pré-tratamento, bem duro, e aí caminhei, o mestrado seguiu. Então, por isso que eu digo, o fato de ter ficado grávida foi o que me trouxe de volta, felizmente, à ciência, né? E daí, durante ainda o mestrado, fiquei grávida do meu segundo filho, do Tiago, e aí a questão era, 2 filhos, um mestrado, tem que resolver isso, senão vai ficar difícil conduzir. E aí terminei, e com grande gosto, né, o mestrado no tempo previsto, junto com toda a minha turma, mesmo tendo os 2 filhos. Bom, terminado o mestrado, e agora? Aí existia uma bolsa, pesquisador 3, CNPq, FINEP, voltei ao Instituto de Química e o professor Gilberto, agora já era doutorando na época, o Godinho, o professor Zé Godinho, que me orientava, já doutor, eles me aceitaram para continuar fazendo parte do projeto, como pesquisador 3. E aí, a sugestão era, Olga, melhor tu não tentar o doutorado agora não, muito jovem, 2 filhos, você deve estar cansada, aguarda um pouquinho. E aí, nesse interstício, né, aguardo um pouco, nasceu minha terceira filha, a Thaís. Aí a vida ficou
bom, tem que dar um jeito, né? É preciso fazer alguma coisa a mais, porque bolsa, a gente sabe, atrasa muito, é preciso procurar outro emprego. Eu fui à Gama Filho procurar trabalho. Cheguei lá, durante a entrevista, a Thaís tinha uns 3 meses só, não levei a Thaís, eu já tinha levado um grande baque, né, por ter ficado grávida e ser demitida. Eu estou participando da entrevista e, na época, amamentava, e, nesse momento, o leite vazou por todos os cantos da vida. Aí falei, poxa, perdi o segundo emprego, né? Aí o professor Calheiros falou assim, Olga, você está amamentando? Eu falei, estou. Não tem como dizer não, né? Aí ele falou, aí eu falei, perdi meu emprego, né? Ele falou, muito pelo contrário. Nesse momento eu entendo que você precisa do emprego e é sobre isso que a gente quer conversar um pouco. Aí falei da minha vida e ele falou, o emprego é seu. E esse professor foi assim uma maravilha na minha vida na Gama Filho, né? Então, às vezes a gente fala da escola particular, a Gama Filho sempre me deu uma liberdade de ação, apoiada com o professor Calheiros, e foi espetacular. Bem, passou isso, aí já estava, né, naquele intervalo entre mestrado e doutorado, acho que já estava madura e pronta, descansada, para iniciar o doutorado. Aí iniciei o doutorado em 87, aí em 89, em 88, por aí, eu tinha um projeto de sair do país, né, dentro do doutorado sanduíche, aí fiquei grávida do 4º filho. Falei, agora saí exatamente nesse momento um pouco complicado. E assim foi. Finalmente, em 92, aí vem a conexão UENF que a gente conhece. Em 92, já tinha terminado o doutorado, tinha feito um concurso para professor na UERJ, tinha sido aprovado, uma jornada 20 horas na UERJ, e aí eu dividia o meu tempo assim. UERJ, olha bem, UERJ no Maracanã, quem conhece o Rio, Gama Filho, na Piedade, o FRJ, no Fundão, e eu morava no interior, Ricardo Albuquerque, do Rio de Janeiro. Então, conseguia. Imagina isso. Nunca dirigi na minha vida, andava de trem e de ônibus. Legal. Isso foi bom, porque esse trajeto trem e ônibus, preparei muita aula, corrigi muita prova. Olha, brilhante. Dormi o dia que não dormia, perfeito. Então, finalmente, em 92, tudo concluído, o que fazer? Surgiu. Pode ir para a Gama Filho. O Gama Filho não tinha quase doutores no quadro, então eu poderia assumir a cátedra e ficar ali. Eles tinham feito uma proposta bem bacana para eu continuar lá. Vir para continuar na UERJ, né? Agora não mais como 20 horas, 40 horas DE, e fazer um pós-doc no Instituto Pasteur, ou vir para o UENF. Falei, bom, projeto Instituto Pasteur dá para conciliar com o UENF. Você se lembra, nós víamos aqui e não tinha absolutamente nada, era um projeto. O que a gente imaginou? 1 ano para uma universidade sair de um projeto, dá tempo suficiente de eu ir para o Pasteur e voltar. Só que isso a gente pensava em fevereiro, março. E não foi bem assim, você se lembra. Em agosto, estávamos aqui trabalhando. Aí, olha, se eu fosse para o Pasteur, a chance de criar o LQFPP, de vir para o UENF, um projeto, como você diz, é algo que, quem experimenta é uma recordação maravilhosa, né? A gente conviver aqueles dias saudáveis, né, com o professor Cordeiro, o professor Jorge, a professora Célia, Darcy Ribeiro, Vanderlei de Souza, isso não tem preço. Imaginar uma universidade voltada à pesquisa, com a liberdade financeira que a gente tinha para construir o laboratório que tivéssemos, né, vontade. Para esse projeto, eu fui enviada a alguns laboratórios fora para conhecer, para ver o que fazer, pensar no que fazer. É sim, inexplicável. E não tem dúvida, obviamente, a UENF prevaleceu aí com garantia. E olha, largar um concurso na UERJ, largar qualquer chance, vir para cá para um projeto começando com uma proposta de uma bolsa, é porque o projeto realmente era maravilhoso. E
E assim inicia, né? A gente conhece aqui, inicia esse belíssimo trajeto que foi a criação da universidade. E aí, isso não tem explicação, é viver isso aí, né? E aqui na UF a gente vai contando aí no caminho. Mas fala, já falei demais. Não, acho que hoje o dia, e hoje não, esse mês inteiro vai ser dedicado exatamente às mulheres de luta, né? As mulheres que fazem a diferença fora e dentro de casa, né? Eu sou testemunha da nossa luta dentro da UENF, sei o quanto posso reconhecer da sua dedicação e eu acho que abrir essa nossa nova rodada dessa conversa que a gente tem tentado travar com diferentes pessoas, né? Eu acho que você é o melhor exemplo que eu poderia trazer para reinaugurar. Obrigada, né? Obrigada. Principalmente pelo que você já colocou aí de antemão, né? Sem contar muitas outras coisas, mas toda essa trajetória belíssima até chegar ao ENF e tendo essa luta e os preconceitos, né? Porque ficou claro na ocasião o preconceito da gravidez dentro de uma empresa, triste testemunho da secretária ou da funcionária da empresa que teve que fazer aborto porque a empresa simplesmente tratava de uma forma, eu diria, absurda, né? Então, assim como ela, muitas outras mulheres certamente passaram vítimas, né? Desse tipo de pressão por parte de um diretor ou de um proprietário, eu diria, sem escrúpulo, né? Porque você impor isso a uma pessoa realmente é uma coisa que, sei lá, é desumano, né? Desumano, porque não faz sentido. E, por outro lado, você vê o acolhimento de uma outra pessoa ao saber que você estava grávida, uma postura totalmente diferente, né? Então, mostra o descaminho de uns e o caminho de outros, né? E a gente está vivendo esse momento no Brasil, onde a morte tem sido banalizada e há uma tentativa de naturalização da morte diante de uma pandemia séria que ainda foge ao controle sanitário, né? E o Brasil sofrendo com esse tipo de uma falta de perspectiva e política pública por parte do nosso governo, né? Hoje mesmo eu estava vendo algumas informações sobre o andamento da pandemia, né? Países pequenos, obviamente, e com dinheiro, como Israel, já chegam próximo a 95% da vacinação coletiva, né? Então eles já vão certamente ter uma imunidade coletiva rápida em relação a isso. E nós ainda não passamos a barreira dos 5%, né? Estamos ali gateando entre 4,5%. Então, esse tipo de coisa mostra, acho que tem algumas, algumas coisas que a gente tem que observar, que foi, voltando para o nosso caso específico da UENF, que mostra o interesse público de se investir em educação, né? E poder participar do projeto da UENF desde o início, eu acho que traz a gente, eu costumo dizer que todos nós, né, eu sinto assim, agora já na minha idade avançada, eu costumo dizer que ter podido participar e ver o quanto também que eu abri mão da minha família para poder me dedicar à UENF, né? A UENF como uma filha, inclusive, porque esse é o sentimento que muitas vezes até leva você a não tomar um outro caminho, porque você tem uma relação afetiva por essa instituição, né? E em um determinado momento eu pensava na minha vida que ciência se fazia apenas com razão, mas não, ciência se faz com paixão, com emoção. Acho que essa é uma diferença que a UENF me trouxe, né? Eu não poder, por exemplo, não poder me desligar porque eu não sentia a vontade, embora tendo possibilidade, eu falei, não vou deixar a UENF, vou ficar. Olha, então.
Carlão, a relação, né, com a UENF é uma coisa, assim, que é muito complexo até de qualquer outra pessoa entender. Então, você veja só, né? Aí a gente inicia na UENF com esse projeto espetacular. A gente tem aqui umas primeiras turmas de pessoas que a gente realmente adotou isso que você falou, né? Era quase como um filho. Você via largado aqui alguns que vinham de lugares distantes, carentes e precisando não só de um apoio estudantil, mas de um apoio pessoal, e você ali estava junto, né? A gente muito cedo tendo que se envolver em atividades administrativas de grande porte, né? Então, eu tinha acabado de me formar em 92, em 93 você recebe uma proposta de ser presidente da Câmara de Ensino e Graduação, quer dizer, uma pró-reitoria de graduação, e você tem que se virar, você precisa buscar um aprendizado que tem que vir a passos largos, senão você não conduz aquilo que está ali. Então, você fica junto de tudo isso. E aí você vê, né, aqueles alunos, né, transformando de uma maneira assim visível, né, que você ficava... Isso tudo acontece sempre, mas ali talvez a gente tivesse uma relação pessoal muito próxima de criação e de parceria para dar certo, um desejo muito grande que tudo desse certo. Então, isso faz uma transformação. Mas onde que eu queria chegar? Aí você vê que você passa aqui quantas vezes, você se recorda de quantas vezes você conseguiu tirar férias nos 10 primeiros anos, 15 primeiros anos de UENF? Eu não tirei nenhuma. A gente se envolvia aqui de tal forma que não existia horário noturno. Lembra quantas vezes a gente veio durante as noites para cá resolver alguma coisa? Férias, a gente tinha sempre o que fazer e estar aqui. Então, eu sei que em 2013, quando me aposentei, antes de reassumir de novo, eu constatei que eu não tinha usado 3 férias de todo o meu período da UENF. Foi isso que eu usei, e nenhuma licença-prêmio. Porque é um envolvimento tal, um apego, sei lá o que é isso. Acho que isso é paixão mesmo, a razão, né? O projeto encantador, a gente, né, você, eu talvez, eu com certeza tenho a minha vida acadêmica toda construída aqui, né? Toda a minha vida como professora, como orientadora, é aqui. Os anos anteriores, eles se viram de formação, mas a aplicação do conhecimento foi toda aqui, né? Então, e você olhar hoje, né, o destino dos seus egressos, o caminho de tudo isso, então você olhar de uma maneira geral a construção é um prazer incrível, né? Então, sei lá, que sentimento é esse? Você falou em 92, né? É importante para quem não conhece a história da UENF, embora a gente já tenha colocado isso no papel em alguns lugares, isso está registrado, inclusive, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A UENF foi criada por um movimento local, regional, vamos dizer assim, né? Que com a Constituição de 1988 e promulgada em 1989, tinha um dispositivo onde a UENF teria que funcionar em 3 anos, caso contrário, ela o decreto perderia. Perderia e passaria a ser um campi da UERJ. Né? Por isso que muitas vezes as pessoas ficavam falando, não, a UENF vai virar UERJ, a UENF vai virar UERJ, porque constava na lei esse dispositivo. E nós fomos muito bem recebidos, né, Olga? Porque nós viajávamos de ônibus para cá, era uma grande, eu diria que era uma grande novidade, uma grande festa, porque a gente tinha, cada viagem que nós fazíamos, nós tínhamos contato com vários políticos local e víamos assim, o entusiasmo que as pessoas tinham sobre a perspectiva do que seria a UENF, né? E nós víamos muitas vezes com entusiastas como Darcy Ribeiro, que sempre pensou muito grande, né? E ele empolgava as pessoas pela oratória dele, isso era fantástico. E nós fomos recebidos, e as portas da Fundenor foram abertas para a gente ministrar cursos. Então, a UENF existe com apoio da Fundenor, né, naquele primeiro momento, para que a gente desse cursos, e ali iniciou
ali se iniciou as atividades acadêmicas da UENF, né, de uma forma, vamos dizer assim, de improviso, porque não era ainda o que seria a UENF, mas a gente tem que deixar registrado, sempre que possível, a forma como nós fomos recebidos pela Fundenor. E que não se parou aí, né? Porque continuou dando apoio à UENF, porque lá ficou a FENORTE, ficou instalada durante um tempo, o pessoal da veterinária ficou utilizando também as instalações da Fundenor durante muito tempo. Então, é importante que essa verdade histórica seja preservada e repetida, para que não se desconstrua ou se construam novas verdades sobre a UENF. Eu costumo dizer que muita coisa aparece sem que você saiba de onde aparecia, né? Então, assim, como isso surgiu, né? E a gente não pode perder essa perspectiva de uma instituição tão jovem perder os laços com as instituições locais, que foram fundamentais. Decisivas, né? Foram fundamentais para que a UENF estivesse presente. Então, a gente tem que deixar aqui o nosso obrigado à Fundenor e por essa parceria que se estende até hoje, né? Porque muitos dos nossos projetos de recursos extra-orçamentários são administrados pela Fundenor. Exatamente. Esse curso da Fundenor foi fantástico, né? Era um curso que você tinha uma inscrição dos professores locais, de vários interessados, aqui técnicos de uma maneira geral, e em tempo a gente fazia coisas legais. A gente fez coisas bastante interessantes, né? Então era vir para cá no domingo à tarde, sei lá, quando, e voltar na terça-feira era interessante. Tem histórias até bastante bacanas aí que a gente mistura o dia a dia com isso, né? Você sair daqui, aí teve uma vez que a gente estava aqui numa desses cursos, nos experimentos, aí no final do dia a gente almoçava muito ali na Rua do Vitor, naquele... Boca Nervosa, né? Boca Nervosa. A gente almoçava muito ali. Então, uma vez eu fiz uma quentinha que era para almoçar no final do dia, para ir para casa, né? Aí saí daqui, não deu tempo, levei minha quentinha na bolsa. Aí estou eu lá, Praça 15, para pegar um ônibus para casa. Aí vira um sujeito assim, vem e pergunta, pô, pessoal, não consegui nenhum tranco pro dia de hoje, estou morrendo de fome, vou ter que fazer qualquer coisa por aqui. Aí eu escuto aquela conversa, me aproximo do cidadão e falo assim, eu sei que você está com fome, eu tenho uma quentinha que já está fria, mas é gostosa, você aceita? Ele se alimentou, disse, Morena, você é legal. Ele falou para o motorista, leva essa aí direto até em casa. E se souber que alguma coisa aconteceu com a Morena, tu morre amanhã. Eu falei, vai estar certo. Então, tá aí, são histórias de caminhadas de UENF, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Pô, com o Luiz mesmo, seu marido, viajei aqui entre Campos e Niterói, né? A gente pegava... Na realidade, eu acho que morava em Copacabana na época, então ficava esperando ele ali perto na Praça da Bandeira ali, esperando ele passar. A gente vinha, ele tinha uma caravana, né? A gente vinha com o Luiz aqui várias vezes, e com o Flávio, né? Que também me deu muitas caronas aqui, porque muitos de nós não mudamos, né? Inclusive, uma grande parceria que a gente teve também foi com o Hotel Palace, né? Porque lá nós vivemos meses durante um período, né, para começar a UENF, né? Inclusive, estou lembrando aqui do Flávio, porque esse mês ele celebraria também mais um ano, né? Mais um ano de vida, e ele foi uma das perdas que nós tivemos aqui do CBB, né? Um dos professores também que participou da fundação da UENF, né? Participou também da fundação da UENF, é uma pessoa que historicamente contribuiu, e do LBCT, né? Contribuiu com vários níveis dentro da UENF, uma figura que deixou saudade. Né? Perfeito. Perfeito. Mas a UENF foi algo que encaixou assim, né, nas nossas vidas de uma maneira tão interessante, né, que você lembrou aí. O Luiz, eu viria para cá com os 4 filhos e o Luiz ia ficar no Rio. Aí, num dos jantares em que a gente discutia projeto, eu recebo uma notificação do Luiz que ele tinha perdido o emprego no Rio. Falei, e agora danou-se.
Aí, quando eu comento isso, acho que com o Vanderlei do meu lado, ele falou assim, Luiz faz o quê? Eu falei, Luiz trabalha com rede, não sei o quê. Ué, mas nós temos que montar uma rede na UENF. Então, o Luiz veio para cá e participou, né, dessa criação da rede, da primeira... Aliás, Campos não tinha rede de internet, né? Então veio cá e o Luiz participou desse projeto. Então, tudo aquilo que parecia um susto, uma perda, e de repente virou solução, né? Porque eu estava disposta, já tinha assumido o compromisso de me deslocar sozinha com os 4 filhos e caminhar, né? E aí, não precisei disso, né? Acabou que o Luiz veio antes de vir para cá. É verdade. Nessa parte de instalação de rede aqui. Isso foi dessa conversa, era um jantar que a gente discutia, era uma mesa longa, não me lembro mais quem estava ali, só sei que o Vanderlei estava do meu lado, e eu, ao atender o telefone, falei, fiz essa expressão de angústia. Ele falou, isso é solução, e vamos então aqui incorporar o Luiz ao projeto, e veio perfeito, né? Então, dá tudo certo. Enfim, encaixou em tudo. Por isso que eu acho que a gente sente saudade ou que a gente se angustia quando a gente vê alguns destinos, alguns sustos, alguns medos, né, que a gente vê se afastar um pouco do projeto que a universidade, às vezes, ou a gente tem dificuldade eu acho que talvez dificuldade de aceitar mudanças, né, porque, sei lá o que acontece, a gente fica meio agressivo, meio tonto quando vê certos destinos, né? Porque a gente conversou, né? Eu acho que faz parte do ciclo institucional. Acho que a gente tem que pensar que isso tem, vamos dizer assim, o que hoje a gente, de repente, identifica como um descaminho, na verdade, pode ser uma forma de amadurecimento institucional, enfim, e que a universidade sairá fortalecida mais adiante, espero eu. Dizer aqui que nós já temos algumas ex-alunas na nossa live, dar um alô para Carla Pedra, foi aluna do LCA, fez mestrado e doutorado aqui, ela é também campista, também oriunda da escola pública. Eu tive o prazer de conversar com a Carla no Instagram, e ela faz a seguinte observação: hoje é mais um dia de luta para nós, as mulheres. É isso aí, Carlos. Por isso, a Olga, ao meu ver, ela representa essa luta, porque eu não sei se você já está escutando desde o início, mas por toda a trajetória pessoal e profissional pela qual ela experimentou na vida. Legal. Então, ela realmente foi uma escolha pré-determinada, porque eu sou admirador dessa professora aí, que de muitos outros, né? Não é rasgação de seda, não, mas eu sei que a Olga é uma professora muito querida de alunos e de professores também técnicos, pela forma como ela lida com as pessoas. São realmente pessoas assim que constroem a UENF e que fazem da UENF uma instituição onde os alunos que saem sentem saudade, e quando a gente se reencontra, parece que nós nunca nos afastamos, né? Tivemos umas festas aqui, inclusive durante a gestão da professora Kátia como diretora, que foi ótimo rever nossos alunos, nossos ex-alunos e alunas, vários já com filhinhos, né? Todas elas que já são nossos netos indiretamente, trazendo aqui na celebração, a gente vendo o que estão fazendo e o que estão construindo na sua vida profissional, e realmente é encantador você poder ter essas informações de uma forma, mesmo que não consolidada, que eu acho que isso ainda falta na nossa instituição, consolidar essas informações dos nossos egressos, poder ver os alunos da biologia, como a gente viu, e eles apresentando seminário, mesmo com outro espaço de tempo, foi uma experiência maravilhosa. Isso aconteceu há 2 anos atrás, quando nós tivemos aqui a celebração dos 25 anos da UENF. Então, eu diria que foi o maior barato, porque vários daqueles estudantes foram da primeira turma, né, Olga? Eu costumo lembrar, é uma passagem, eu não sei se você
se você se recorda, mas eu, toda sexta-feira, quando a gente tinha o bandejão, aquele bandejão que eu colocava as comidas separadas, né? Eu trazia as crianças, a Bianca e o Marcelo, para comer no bandejão, que tinha churrasquinho. E era uma festa, né? Porque eles comiam em prato, então eles não tinham aquela experiência de comer em bandejão. Então, eles, antes de ir para a aula, eles iam comer no bandejão da UENF e aí ficavam amarradões. E esses alunos todos puderam usufruir desse momento inicial de UENF, onde nós tínhamos o café da manhã, nós tínhamos o almoço e nós tínhamos o jantar. E como era uma instituição com poucos alunos, a gente interagia, sabia o nome de todo mundo. Hoje é um pouco mais difícil, pelo número de alunos, mas a gente sabia. Então, assim, quando a gente reencontra essas figuras hoje e pode lembrar desses momentos, é bem interessante, né? E você sabe quando a gente encontra e quando a gente perde, né? Você sabe que essa semana perdemos uma, né? Então, o carinho, né? O carinho que a gente tem, as lembranças que a gente tem desses alunos, e quando a gente vê de uma ida tão cedo, né? Isso acho que as pessoas, isso dói na alma. Não vou dizer como é dor de filho, porque a gente não perdeu filho, mas dói com uma intensidade enorme, né? Porque eles são partes, né? Eles são partes de nós. Então, cada um desses a gente conversa hoje ainda pelos Facebooks, a gente tem a gente sabe um pouquinho da vida de cada um, né? De como está, do que anda fazendo. Então, a gente, da mesma maneira que a gente se alegra pelo destino profissional de uma grande parte deles, a gente tem uma vida direta com esses alunos através do dia a dia, né? Então, isso que você falou, me lembro que a gente tem alunas que engravidaram aqui no primeiro tempo zero da UENF, e a gente está velho. E esses alunos, esses filhos desses nossos alunos estão fazendo a faculdade já, né? Já estão aqui nesse caminho. Então, a gente... É uma longa história aí pelo caminho. É verdade. A Fernanda é uma que eu sei. A Fernanda, que está lá em Itaperuna, a filha dela faz lá no CCH. A Paula, que teve gêmeos, que era também, as filhas dela também já tá fazendo a graduação. Então. A Paula, eu não sabia. Sim, as duas filhas da Paula também já estão aí. Porque ela teve gêmeas, né? Gêmeas, exatamente. Então já estão aí, minha filha. A gente já está velho, a gente está velho. Certeza. A gente está velho, não, né? A gente não sente nada, eu sinto nada. Está velho nada, a gente tem ainda um percurso grande por aqui, né? Mas como eu coloquei, né, em 2013, que estava para me aposentar, eu falei, tem alguns projetos para uma vida após a aposentadoria. Aí se aposenta no dia 2 de maio, e aí 12 horas depois você reassume como professor titular. Isso aqui é algo que, sei lá, explica aí. Você está pronto para começar, né? Você tem projetos, a gente faz projetos, né? Mas na hora de realmente mudar de projeto, a universidade toca fundo e a gente permanece, né? Então, estou te falando isso porque eu acho que você deve falar, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 16 anos de idade, me aposentei cedo, você não sei, mas aí vai mais projetos, você vai ver o que acontece na hora H. A gente desiste e a gente opta pela UENF, é isso. Eu realmente nunca tinha pensado ter plano de aposentadoria, não. Mas eu não sei se é esse momento que a gente vive no país. Enfim, as coisas às vezes balançam um pouco de continuar ou, de repente, mudar para outro canto. Enfim, eu não sei ainda o que vai ser, mas realmente uma coisa é certa, essa coisa de continuar fazendo o que a gente faz, né? Realmente eu não sei se eu conseguiria me afastar com facilidade, sabe? E realmente não sei te dizer, pode ser que... Porque às vezes eu escuto pessoas dizerem, eu não fico, não, tem outra, eu vou fazer. Eu pensei isso também, mas no dia que tive a chance, falei, não, tem muito o que fazer aqui. Tem muito o que fazer aqui, ainda gosto muito disso, né? Não sei, a sala de aula,
né? Não é só a parte de pesquisa, não. No laboratório a gente se realiza bastante, né? Então, a gente não falou de trabalho aqui, tá leve, tá bom, mas o caminho, né, o que a gente faz dentro do laboratório, que gratifica bastante, que a gente observar o reconhecimento, né, dos pares, os caminhos seguidos, isso é uma coisa legal, né? E aí você tem também essa grande admiração, porque eu acho que você é uma das pessoas, não é também rasgação de seda, mas eu acho que mostra essa cara da universidade de uma forma muito particular, muito intensa, né, muito profissional, muito eficiente, muito bonita, né? Eu acho que essa projeção mais internacional aí do laboratório que você muitas vezes esteve à frente, da linha de pesquisa que você conduz, isso é gratificante. Eu fico mais numa parte interna, né, numa projeção mais nacional, acho que bem menor internacionalmente falando, mas o reconhecimento que a gente tem, o internacional mais via os artigos, mais, né, as colaborações são poucas, são intensas, mas são poucas, mas tudo isso, agora, a parte do que a gente constrói junto com tudo isso, eu acho que fala, que eu acho que é o que importa, né? Eu não sei, eu acho que ciência, eu acho que a gente organiza, eu pelo menos organizo a vida num tripé, né? Não dá para ver dentro desse tripé, um tripé que eu chamo um engajamento, uma realização pessoal, uma realização profissional. E quando esse tripé, se alguma coisa está mais intensa ou mais fracassada, pelo menos para mim, não faz bem. Eu preciso manter esse tripé mais ou menos com o mesmo tamanho de perna. Para mim é importante conciliar, né, todos esses 3 aspectos de vida pela pessoa que eu sou. Não daria para ser diferente, né? Eu admiro, né, alguns colegas que são intensamente profissionais e que, sei lá, esquecem um pouco da vida pessoal em dedicação à ciência, ou aquelas mulheres que são mais do lar e que não se identificam com um aspecto profissional. Mas no fundo, para mim, o importante é tentar equilibrar esse tripé. Então, eu sempre tentei equilibrar esse tripé, né? Então, sei lá, eu acho que isso aí, bom ou ruim, mas essa é a Olga que eu sou, né? Aquela que tenta juntar esse tripé, né? Trabalhar para ter a mesma tamanho de perna. Mas eu acho que é isso, né? Uma das coisas que esse tipo de conversa ela acaba sendo interessante, ela mostra às pessoas como enfrentar, né? Talvez seja assim uma forma da gente mostrar que, mesmo diante de dificuldades, existem exemplos de superação. Porque eu vejo que é muito simples, talvez, né, não querendo julgar, mas às vezes as pessoas, porque tem uma primeira dificuldade, entregarem os pontos e dizer, não, isso não é para mim, eu não vou conseguir superar isso. Enfim, exemplos como o seu, obviamente, eles trazem uma força, demonstram uma forma de força e resistência em prol de um objetivo maior, que é a construção de uma proposta de vida que foi identificada a partir do momento em que uma pessoa demonstrou um acolhimento diferenciado, né, ao ponto que outra acabou te afastando, enquanto que a outra te trouxe para dentro do sistema pela forma como te tratou, né, cara? Mas eu gosto de falar disso para mostrar, porque às vezes a gente tem uma sensação de que a gente tem domínio do que a gente quer. Então, eu tinha domínio, certeza, de que a universidade não era o meu lugar. Não fosse esse entrave, que pode ser uma coisa lamentável, né, de barreira, de tudo isso, não fosse isso, que caminho teria seguido? Sei lá, montar o laboratório naquele momento de controle de qualidade era uma coisa de criação, depois ia ser uma repetição. Então, é isso que eu digo às vezes, eu acho que é mais essa mensagem que eu acho que deve ficar. Se você tem uma barreira, uma dificuldade, o que tem de trás disso que você pode? Será que você
é tão dono da sua verdade que aquela barreira é suficiente para te impedir de fazer qualquer outra coisa? Ou essa barreira surgiu de uma maneira que para você pensar em outros caminhos? Então, a barreira existe. Não tem, vou ficar em casa fazendo nada. Não tem, vou fazer isso. Aí você vê no que você decide por uma imposição, uma razão de vida. Então, eu acho que é essa a mensagem, entendeu? Porque cada vez que a gente tem um susto, um baque, há uma tendência a uma entrega que não leva a nada. Eu acho que momentaneamente viver aquela dor vale a pena, mas depois, sei lá, sacode, busca o que fazer, né? Então, como passei no primeiro ano da universidade, que eu fiquei órfã de pai, minha mãe 4 meses sem salário, 7 filhos para cuidar, como que alguém pode? Imagina sair de Petrópolis para o Rio, bota passagem, transporte, para alguém que não tem salário e tem mais 6 filhos em casa para cuidar. Isso não cabe, não cabe. Não cabe. Aí você, como é que eu faço? Não tenho o que fazer. Aí você encontra, né, pessoas. Tem uma pessoa que diz assim para mim: Olga, você vai comigo no serviço social da universidade, você vai contar a sua história. Eu falei: eu contar minha história? Mostrar que eu sou pobre, perrapada? Não vou conseguir. Vou junto, aí tento caminho assim diverso para contar uma história. Ela, vou falar por você. A assistente social, não me recordo o nome, Dona Terezinha, essa menina perdeu o pai num acidente de carro, tem alguns dias, ela não tem como vir para a universidade, ela precisa de um caminho para estudar. Aí assistente social, não tinha vaga no alojamento. Ela disse, não, para você, vou conseguir uma vaga a partir de hoje, no alojamento estudantil. Você vai para o alojamento, você vai para uma bolsa no laboratório tal, e você não vai deixar a universidade por conta disso. Então, são esses exemplos, em cada momento, que você vê que existe, né? A universidade me deu alojamento estudantil, uma bolsa, e ali eu segui a vida. Mas você vê, era tudo ajudando para desiste, fica em casa, não tem como sair. Então, aí você vê, você tem que estar atenta e agarrar, né? Cada chance é cada chance, cada momento é cada momento. Então, eu acho que essas coisas, né? Eu acho que é mais essa mensagem. Cada vez que a gente tem uma barreira, sei lá, o mundo não é tão cruel assim, não. Tem pessoas, tem caminhos sei lá, eu acho que não pode não ter aquela paixão pelo que você faz, né? Então, isso aí, o professor Javier, uma vez, ele disse que selecionava estudante de mestrado, doutorado, por uma conversa, e pelo olho no olho e a paixão que ele via daquilo ali. Esse era o melhor caminho. Todas as outras coisas, ele dizia que tinha caminhos para melhorar, mas a falta de paixão, de brilho no olho, isso você não consegue colocar. Então, isso, é essa visão que eu tenho. Esbarrou numa barreira, por mais que ela pareça intransponível, tem caminhos, tem caminhos. Acho isso aí que você colocou uma coisa interessante, né? Porque, na realidade, hoje o processo de seleção dos alunos não passa pela opinião do orientador, né? Exceto por uma carta em que muitas vezes pode ser vista ou não. Ou não. Igual as cartas de recomendação, muitas vezes se olha, muitas vezes não se olha. Eu acredito, estou falando isso com toda a certeza, porque agora, por exemplo, há 2 semanas eu estou participando do processo seletivo do CA, do CNPq, e você vê, às vezes, uns pareceres, você vê assim, eu não acredito que esse cara tenha olhado o projeto com carinho e também o currículo, tanto do estudante ou ex-estudante, que você tem pedido de bolsas também de pós-doc, né, e do supervisor. Ou se olhou de uma forma muito superficial. E eu acredito muito nessa fala do Xavier, porque o Xavier, né, saudoso amigo também da UENF, o professor Xavier, cearense, gente boa, ele colocou um ponto que era muito comum no passado, né? Porque nós tínhamos os que chamavam de projeto integrado. O projeto integrado do CNPq, ele liberava bolsa de iniciação científica, liberava bolsa de mestrado e doutorado para o orientador. Pesquisador, Para o pesquisador.
Então, hoje, se faz um processo seletivo em algumas instituições que não leva em consideração o peso da conversa do orientador com o estudante. Porque o orientador com o estudante, tudo bem, o cara às vezes vai para uma entrevista, às vezes uma entrevista até coletiva. Eu acho que a entrevista coletiva ela pode ter um lado positivo, mas ela também tem alguns senões, principalmente no aspecto de que o estudante, o entrevistado, pode se sentir mais inibido, porque tem muita gente perguntando, enquanto que uma conversa um a um é uma coisa muito mais saudável. Eu me lembro quando fui fazer a entrevista para o doutorado lá no Instituto de Biofísica, a professora Doris Rosenthal, que é na área de endocrinologia, né, fisiologia endócrina. Ela achava que meu olho estava muito arregalado, e assim, eu fico com meu olho arregalado porque eu fico nervoso. Aí ela começou a palpar meu pescoço. Acabei o final da entrevista indo para o Hospital do Exército fazer exame de tireoide. Então, é uma coisa assim, uma conversa. Então, quer dizer, eu acho que essa coisa que você colocou da conversa é muito comum em outros países, né? Que eles têm a prospecção, né? O estudante vai lá, abre entrevista porque lá é o grant, né? O cara paga o salário do estudante ou do pós-graduando com o grant dele, né? Não tem essa coisa como acabou acontecendo no país, né? É muito, muito interessante. Agora, essa questão da UENF, né, do modelo institucional da UENF, que eu gostaria da gente conversar antes da gente encaminhar para o final, ela é interessante, né, porque foi um modelo, eu diria, inovador em vários aspectos, né? No aspecto de contratação do docente. No primeiro concurso que a gente teve para técnico também foi inovador, porque ele tinha uma comissão interna, né? Já o segundo foi uma catástrofe, a meu ver, né? Em todos os aspectos. Não que a gente não tenha tido pessoas boas, certamente tivemos, mas também perdemos outros tantos, porque não foi um concurso onde se avaliava com clareza a capacitação técnica. Inclusive, eu acho que esse foi uma grande perda. Mas, enfim, e no aspecto acadêmico, a gente inovou, a universidade inovou em várias coisas, né? Inclusive a questão do ciclo básico comum, que a mim é uma coisa que a gente deveria fazer um esforço para tentar recuperar isso, né? Porque eu vejo o seguinte, né, errar dentro de uma perspectiva tanto da ciência, da experimentação, me parece normal, né? A gente tem que aprender com os erros, né? Por isso que você faz um experimento, esse experimento não dá certo, você altera os parâmetros e testa o que você quer mudar, né? Então, eu vejo que nós simplesmente abrimos mão de um modelo que tinha um aspecto muito positivo na questão da integração da instituição, não só no aspecto discente, mas também no aspecto docente, né? Então, eu acho que essa coisa, hoje a gente vive um pouco fruto desse afastamento que acabou sendo promovido simplesmente pela extinção do ciclo básico comum e não uma rediscussão do ciclo básico comum, né? Concordo, Carlão. Acho que é o que você falou, a palavra correta, né? A gente começa e tem coisas que o tempo todo precisam ser modificadas, isso faz parte. Agora, a gente realmente abandonou algo que talvez uma rediscussão, né, pudesse ter corrigido, encontrado os erros, né, e melhorado bastante. O CBC, e não só, eu acho que a gente também tinha, pelo menos na biologia, a gente tinha um modelo de uma entrada menor de alunos, onde a gente tinha um aprendizado baseado em desenvolvimento científico. Então, esse é um modelo, né, que eram 32 alunos, e em 4 grupos de 8, para que a gente pudesse solidificar uma equipe e construir conhecimento a partir disso, também era um modelo bem bacana, né? Então, você tinha a chance
de desenvolver experimentos, e daí chegar à teoria e mostrar isso. Não era um demonstrativo por si, né? Então, era bem legal também. Então, no momento que a gente saltou de 32 alunos para 60 alunos, a gente perdeu parte desse modelo também. Então, acho que a gente perdeu a parte de integração do CBC, né? Então, hoje você não conhece mais, né? Poucos professores de outros centros, a menos em algumas reuniões dessas atribuladas, mas como discussão de formação você não tem, né? Isso era bacana, assim. Mas eu acho que nunca é tarde da gente voltar e tentar reconstruir, né? Os modelos são para isso, os modelos são para serem revisitados de tempo em tempo e ver o que a gente precisa mudar, né? Então, isso é planejamento. Planejamento, você cria um modelo, o modelo ele pode funcionar bem durante um tempo e depois de um tempo ele simplesmente precisa ser alterado porque as situações mudam ao longo do tempo, né? Nós mudamos, o ensino muda, enfim, é igual ao momento que a gente está vivendo hoje. Hoje seria ótimo se nós tivéssemos a possibilidade de termos grandes audiências convidando pessoas como o professor Isaac Reutemann, que está envolvido num projeto fantástico na UNB, que é a Universidade do Futuro, e ter, né, um ambiente digital desse que proporcionasse um melhor acesso para todo mundo, né? Então, até nisso, a gente hoje não consegue incluir, né, alternativas de uma construção diferente, né, aproveitando esse momento. Mas eu acredito que isso aí somos nós, né? Então, somos nós que temos que apresentar proposta e tentar solidificar as propostas e consolidar as propostas, né? A gente precisa de um ambiente um pouco melhor do que o Google Meet, entendeu? Não sei, tem usado o Google Meet em várias situações. Não, mas para você abrir para 300 pessoas, que seria uma expectativa dessa? É um pagamento pequeno, porque livre para 250, mas para mais que isso não é uma coisa irrealizável, não. Eu tinha falado isso para a minha coordenadora da pós-graduação. Abrir um Zoom ou um Teams, sei lá, eu acho que seria legal a gente poder trabalhar nessa perspectiva e ter grandes lectures para os nossos estudantes. Eu falando isso, né, porque tem duas coisas que me vêm à cabeça quando a gente estava conversando aí, questão da idade, né? Como lá no Instituto de Biofísica, tive o prazer de fazer 2 disciplinas com o professor Carlos Chagas Filho. Uma era a história da ciência, né? Você poder conversar com um personagem da própria história da ciência brasileira numa aula, e ele dava também filosofia da ciência. E vê-lo todo dia chegando no Instituto de Biofísica, até quando já estava com uma dificuldade de mobilidade, ele ia de forma impecável trabalhar com seu terno, porque o professor Chagas sempre foi muito elegante, né? Ele dizia que, até quando o biólogo, às vezes, é meio relaxado na forma de se vestir, e ele falava assim, que a elegância de um pesquisador também é importante. Por ele ter toda também uma origem diferente da minha, da sua, talvez. Né? Sempre foi um cara muito uma parte diferente da sociedade brasileira. Mas as mensagens que ele passava eram muito importantes, porque ele continuou indo no Instituto de Biofísica e trabalhando até os últimos forças dele. Mas aonde que eu queria chegar? Né? É dizer que, por exemplo, a gente não deve simplesmente esquecer as pessoas que têm mais experiência. Eu não vou chamar de mais idosos ou de mais idade. As pessoas que possuem mais experiência. Nós deveríamos ter o que o Max Planck fez para os seus cientistas mais experientes e aqueles que estavam caminhando para a aposentadoria. Ele construiu um prédio onde esses cérebros experimentados, experientes, sentavam e conversavam com a ciência e abriram várias linhas de pesquisas fundamentais para a ciência alemã. Então, eu vejo que a perspectiva de não se perder essas pessoas dentro
do dia a dia da instituição, ela é muito legal, né? Muito bacana. Eu não sabia desse exemplo, não, mas muito bacana. Você falou do exemplo do Carlos Chagas, não posso lembrar do exemplo do Leopoldo de Meis, né? Que na bioquímica também era esse tipo de pessoa, eu acho que inspirou boa parte do modelo que nós começamos aqui na UENF, de construir o saber a partir da pesquisa, né? Construir o conhecimento a partir do trabalho experimental. Acho que isso era o redescobrir a ciência e construir conhecimento. Então, boa parte dessa inspiração, né, do Leopoldo, ela serviu aqui para o nosso modelo, né? E acho que o Leopoldo fez parte da biofísica durante um tempo, né? Biofísica é biofísica. Então, o exemplo do Chagas, realmente, ele foi impactante para várias pessoas, né? Então, você poder ouvir a conversa de uma pessoa que fez parte da história da ciência dentro da ciência e resgatar passagens é bem legal. Eu acho que essa coisa a gente não deveria perder. Então, Olga, a gente está chegando aqui no finalzinho, né? Passamos aqui há alguns minutos, mas isso não é importante, a conversa está fluindo bem. Eu queria apenas pedir a você para deixar a sua última mensagem a quem está nos ouvindo, como professora da UENF, como pessoa, Olga, essa pessoa que tem uma experiência muito intensa, né, entre a maternidade e a ciência e a vida profissional como um todo, né, que agora você também está agregando o segundo nível, né, que quantos netos tem hoje? Mas são 8 netos, né? Então, acho que o bacana disso é isso. A vida fluiu de forma intensa, né? E o recado que eu dou é possível. E hoje a gente ainda continua assim. Eu tenho uma neta que mora em Vitória, e a minha forma de manter um contato direta, né, e diário aí para você ter diálogo é a gente estudar junto. Então, a gente estuda via Google Meet. Eu tenho uma outra neta de 15, que a gente também papeia via Google Meet aí nas diversas aulas. Tenho 2 que ficam aqui em casa e, às vezes, não estão aqui gritando, porque eu pedi para não gritarem aqui pelo quintal enquanto a gente conversa. Tem mais 2 aqui em frente e a gente vai tocando. E tem 2 que estão de férias no momento passeando. Mas é isso que eu acho bem bacana. A gente caminhar, né? Eu acho que hoje eu posso, né? Eu sempre peço desculpa aos meus filhos pelas horas que a ciência roubou, né? Pelas horas roubadas, e ao mesmo tempo agradeço a eles pelo caminho que a gente seguiu, né? Se não fossem eles, eu não sei, né? Cada um teve um marco. Então, cada filho tem um marco importante dentro da minha vida profissional. Então, a sugestão que eu dou é essa. E eu às vezes, sou um pouco intolerante com aquela que diz assim, estou grávida, vou ter que parar tudo. Esse mimimi eu não consigo encaminhar, né? Então, a gente coloca e diz, olha, vamos em frente, gente, não é por aí não, tem saída. Então, talvez a minha intolerância é por achar que se a gente tem... não sei se isso é barreira, por isso que eu acho que a ciência hoje tem barreiras, mas é para todo cientista, não é para cientista mulher. Deixo claro que a barreira aqui hoje é para que a gente consiga, né, defender os recursos para a educação, que a gente consiga manter o ensino ainda público, de qualidade. Então, essa não é uma barreira a ser, que tem que ser transitada ou sei lá, contornada pela mulher, por todo cientista, por todo cidadão, né? Então, eu digo isso, venham. Se perguntarem o que a gente faz, venham, porque aqui é o nosso lugar. Eu na academia, não percebo realmente distinção pelo fato de ser mulher. O trabalho mais intensificado, isso também a gente põe no contrato, né? Porque não faria tudo o que fiz se eu não tivesse um marido que trabalhava de noite e eu de dia. Então, a gente dividia muito bem essas funções. O filho não é meu, o filho é também teu, cuida que o filho é nosso. Então, a gente partilhou isso. Bota também isso no contrato aí, ó. E aí dá tudo certo. E diga-se de passagem, um grande parceirão, né, Luiz? Eu digo, é colaborador de todos os projetos. Isso aí, gente boníssima. Então, temos aqui
Um alô da Rosana Pacheco, nossa ex-aluna, que diz: a Olga, nosso espelho de mulher na ciência, que é mãe, avó, e está super ativa em todas as horas e alas da vida. E viva a ciência brasileira, professora Olga. Viva! E viva nós, as mulheres, a todas vocês, né? Exato. E não é à toa que o meu laboratório hoje são 6 doutorandas, né? Mais 2 alunas de CEI, mais uma técnica em laboratório. E só de mulher. Não sei que atrativo é esse, mas também a predominância feminina no corpo docente. Eu acho que a ciência hoje está assim, né? Tá assim, vocês têm, principalmente na área de ciências biológicas, as mulheres são dominantes. É isso aí. Tá certo, gente. Um feliz dia para todos nós. Muito obrigado, Carlão, pela oportunidade de contar essa história, não sei porquê, né? Eu acho que o bom é você gostar da sua história. Eu acho que eu gosto da minha. Obrigado, Carlão. Eu agradeço a você ter aceito, né? Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Aí o Netinho chegando aí na área. Chegou. Agradecer o exemplo que você representa e vamos continuar com as nossas lives, agora com a colaboração do Pedro Gates, que é o meu parceiro também na pesquisa e que proporcionou aí esse ambiente aqui que a gente está dentro desse estúdio. Obrigada, e Pedro. Dentro do YouTube e no Facebook simultaneamente. Então, ele profissionalizou a nossa live e, enfim, só tenho a agradecer a todas as pessoas que estavam aqui, a Rosana, que mandou essa mensagem, a Carla também, e a todas as outras. A Dora aqui estava falando que não estava conseguindo entrar, aí eu tentei mandar para ela. Ele não entrou, também não consegui. Algumas pessoas me falaram aqui também que não conseguiram entrar. Pois é, vamos ver se mais adiante a gente consegue. Mas vai ficar gravado no YouTube, no canal do YouTube, e vai ficar no Facebook. As pessoas tiverem interesse. É bom que, quando as pessoas estão ao vivo, elas interagem. Mas, enfim, sempre na estreia sempre tem alguns problemas, né? Esse é o problema do ao vivo. Até o microfone. É isso. Obrigada, então, tá joia. Carlão. Então, nós estamos encerrando. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.